Horror cósmico. A ideia de entidades ou seres, na maioria das vezes de magnitudes tão enormes que são incompreensíveis para nós seres humanos e em múltiplas ocasiões vindos do espaço sideral. E Sonic the Hedgehog, a segunda franquia mais conhecida dos videogames de todos os tempos. O que aconteceria se a gente misturasse essas duas coisas? Bem, dessa fusão um tanto estranha, nasceria Sonic.Ribs. Um personagem / história que muitos do canal talvez reconheçam e tenham se esquecido, anteriormente vindo de uma fangame que havia ficado super conhecida há alguns anos atrás e que acabaria sumindo do radar. Mas, em realidade, o seu criador, RabbitX, esteve durante todos esses anos trabalhando em criar uma reformulação completa do seu personagem, e assim dando a ele uma nova e muito mais profunda história, como eu falei, sendo a mistura perfeita de horror cósmico com a franquia Sonic the Hedgehog. E como o próprio RabbitX, o criador do personagem, veio até mim e me ajudou a entender toda essa história e provavelmente está assistindo esse vídeo agora, e aí Rabbit, nada mais justo do que eu lhes contar tudo isso por meio desse vídeo de hoje. Então venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 90 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, aí para o vídeo e claro, se inscreverem caso não forem, e vamos entender quem é Sonic Ribs. Bem, toda essa história começa, assim como outros EZs, no vazio, ou melhor, com o vazio, pois Ribs, em realidade, é uma entidade cósmica Lovecraftiana que representa o conceito abstrato do vazio. Ele é o nada, a inexistência, e existe desde antes da luz no universo existir. Tanto que Ribs não é o seu nome real, é só um apelido que ele se autodeu para o seu nome verdadeiro, vindo de uma língua impossível de se compreender. E Ribs, por ser a própria inexistência, é algo que foi fadado a ficar preso no vazio, não podendo ter contato com literalmente nada, apenas podendo observar a realidade que nós, por exemplo, estamos vivendo, sem poder sentir qualquer forma de sentimento ou até sensação de estar vivo que nós temos. E nisso, obviamente, ele buscou isso de nós. Ele queria também estar vivo, sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos e até ter o que nós já temos na nossa realidade. Mas o que ele apenas podia fazer eram imitações. Por ser uma criatura de grande poder, ele poderia criar os seus próprios mundos imitando o nosso, e até imitando coisas que nós seres humanos criamos ao longo dos anos. Nenhum deles realmente saía perfeito e quase sempre o Ribs os descartava. Até que um desses mundos não saiu imperfeito. Esse mundo era baseado em uma franquia que vocês já devem conhecer. Eu tô falando, é claro, de Sonic the Hedgehog. Finalmente Ribs, após anos, talvez até milênios, havia conseguido criar o seu próprio universo baseado em algo de maneira praticamente perfeita. Era um mundo idêntico em todos os sentidos ao do Sonic original. E assim, com isso, Ribs apenas esperou aquele mundo ir se desenvolvendo assim como nos jogos de Sonic, pois agora ele armaria um plano que talvez conseguisse o tirar daquele imenso vazio e assim finalmente permitiria ele ser livre de vez. E após o mundo do Sonic se tornar mais parecido ao que nós já conhecemos, Ribs invadiria o mundo que ele mesmo criou, criando praticamente um evento apocalíptico naquela cópia de Sonic. E como esse era o mundo de Sonic, é óbvio que o Ouriço Azul, ou pelo menos a sua cópia, tentaria o impedir. Mas no final de contas, Sonic morreria no processo. Você é forte, Ouriço, mas você é só uma cópia do original. E agora eu vim pegar o mundo que me pertence.
En este mercado he trabajado por 20 años. Y en el mercado Eu vim pegar o mundo que me pertence. E assim, não só Ribs reinicializaria, como reconstruiria esse novo mundo, agora não mais com a sua forma antiga, e sim usando o cadáver do herói que ele havia matado. E assim ele se tornaria o Sonic Ribs que nós conhecemos. Claro que o Ribs teria as suas próprias mudanças ao tomar o corpo do Sonic, sendo bem mais alto, com braços e pernas maiores, espinhos mais alargados, garras tanto em seus pés e mãos, uma cauda muito maior e, claro, seus dentes vermelhos e o seu peitoral mostrando as suas costelas, onde podemos ver os seus órgãos internos. E não foi só a sua aparência que mudou, pois agora aquele antigo mundo que era o pacífico mundo de Sonic seria dividido em 4 partes, 5 se você considerar o mundo original do Sonic que ainda existe, cada um ficando abaixo um do outro e sendo chamados de anéis. Um conceito bem parecido aos 9 anéis do inferno. Tudo isso com um único objetivo: testar aquelas pobres versões dos personagens de Sonic para ver se elas conseguiriam chegar até o último anel. Tails, por muitos anos eu estive estudando esse lugar e ele não é o mesmo que conhecíamos. Existe um vazio ao redor do nosso mundo e eu, infelizmente, pude ver este vazio. E ele me olhou de volta. Então, isso é o que vai me levar pro próximo anel? Esse é o nosso destino? Viver esses desafios e chegar até o final? Correto, garoto raposa. Cada um desses anéis funcionam similar a quase como fases de videogames, onde existirá um tempo para que o personagem consiga chegar até o próximo anel. Esse tempo sendo cronometrado por um eclipse que existe em cada um desses mundos. E se um personagem estiver em um desses anéis e o eclipse chegar, o personagem ficará preso naquele mundo para sempre. E assim, uma nova cópia do mesmo será criada para repetir o ciclo, onde em muitas ocasiões alguns desses personagens acabam sobrevivendo e aceitando estarem presos naquele determinado anel, sobrevivendo da maneira que conseguirem. Mas caso o personagem ser morto, seja pelo Ribs ou por outras questões, ele voltará à estaca zero, com todas as memórias do que ele tinha vivido anteriormente, incluindo a dor que ele teve na sua morte. E mesmo se alguns deles tentarem tirar a própria vida, isso só vai ser algo pior para eles, porque assim o Ribs vai acabar os punindo, os transformando nessas coisas. Criaturas feitas de árvores que irão prender os corpos desses personagens e fadados a viver eternamente dentro desses corpos. Por quê? Por que mesmo morto? Mesmo sem meus órgãos, eu ainda sinto dor. Que Deus, é assim que deve ser. Vocês foram programados para isso. E mesmo que sejam cascas vazias, eles sempre vão sentir cada dor das suas mortes. Cada anel desse mundo é guardado por diferentes guardiões, digamos assim. O Anel Zero, que era o mundo original de Sonic, é guardado pelo próprio Ribs, sendo geralmente nessa área onde a maioria dos personagens vai acabar morrendo. Olá, Echidna. Você é aquele que matou Sonic! Você causou tudo isso! Isso mesmo, Echidna. Sou eu. Agora, corra pela sua vida. Correr? Eu não vou correr! Eu não vou jogar o seu joguinho! Se você quer me impedir, venha até mim e lute! Se é isso que você quer, então vamos. Já o primeiro anel
é guardado por Vultus, aquele que anteriormente já foi um Tails e foi o primeiro Morbin a conseguir passar pelos 4 anéis. E por conta disso, Ribs deu seu sangue para ele e o encarregou de guardar o primeiro anel, assim o transformando nessa coisa. E apesar de ele não conseguir enxergar, ele conseguiu transformar aquele lugar no seu laboratório particular, onde ele guarda as múltiplas cópias dos personagens que ficaram presos naquele anel, os torturando e dissecando seus corpos de maneiras grotescas com um único objetivo: estudá-los. Amy! Essa é você? O que tá acontecendo? Deus, corra. Correr? Correr do quê? O segundo anel é guardado por Audite, uma versão do Knuckles que, assim como Tails, conseguiu passar pelos 4 anéis. Apesar de ter perdido sua visão quando Ribs cedeu seu sangue a ele, ele continua possuindo o seu espírito de guerreiro que ele havia quando ele ainda era um Knuckles, transformando o lugar numa zona de guerra com um coliseu no centro, onde ele matará aqueles que ousarem tentar chegar ao próximo anel. O terceiro anel é guardado por Kojitari, o único Eggman e tecnicamente único personagem humano de Sonic a conseguir passar pelos 4 anéis. E após receber o sangue do Ribs, ele perdeu completamente a sua mente, o deixando extremamente paranoico e assustado com tudo, onde sempre que algum Metal Sonic aparece por lá, Kojitari vai os modificar e os transformar em seus lacaios para sua proteção e também para servirem em colheitas que possivelmente darão comida ao Doutor, possivelmente sendo o guardião mais pacífico em comparação aos outros e provavelmente sendo o mais fácil para os personagens sobreviverem. Tanto que esse é o anel que mais a gente vê personagens conseguindo sobreviver mesmo estando presos lá dentro. E o quarto e último anel é guardado por Vox, uma versão da Amy Rose que foi a última personagem a conseguir passar pelos 4 anéis viva. E assim, ao receber o sangue de Ribs, perdeu a sua voz, mas agora serve como protetora de uma gigantesca árvore que sustenta todos os 4 anéis acima da mesma, sendo protegida em conjunto de uma enorme serpente chamada Vashkopet, um conceito bastante similar ao Yggdrasil, a árvore que sustenta todos os 9 reinos da mitologia nórdica. E eu acredito que, comparado a todos, ela seja a guardiã mais difícil de escapar. Afinal, ela é o último obstáculo. E bem, eu sei o que vocês já devem estar me perguntando. O que aconteceria se um desses personagens de Sonic conseguisse? E por que exatamente o Ribs faz tudo isso? A resposta para as duas perguntas é até bem simples. Como eu falei no começo do vídeo, Ribs modificou aquele mundo para ser uma forma de teste àqueles personagens para ver se eles seriam fortes o bastante para sobreviverem a tudo aquilo. Afinal, o Ribs vê aqueles personagens como meras cópias sem alma do que eram para ser os personagens de Sonic. Então, ele nem ao menos acredita que o que ele faz é incorreto. Apesar de sim, essas cópias sentirem sofrimento e até terem sentimentos. E assim que uma cópia for capaz de passar por todo aquele tormento e finalizar o desafio do Ribs, o próprio vai possuir o corpo daquele personagem e vai o usar. Por que exatamente? Porque assim, ele finalmente poderá sair da inexistência. Ele finalmente será capaz de quebrar a barreira que existe entre a sua realidade e poderá finalmente se sentir vivo e real. E claro, poder finalmente se tornar algo que existe. E nós sabemos inclusive que em algum momento no futuro, não especificado pelo Rabbit X, ele realmente vai conseguir fazer isso. Afinal, canonicamente, o Ribs vai encontrar uma outra EZ a qual ele vai acabar se apaixonando, chamada Amy, uma personagem criada pela artista Rabbit Season, a namorada do Rabbit X.
Mas isso eu vou falar mais num futuro vídeo só sobre a personagem, se vocês quiserem, é claro. Não se preocupa, Reeves. Eu não ligo para o que você tenha feito no passado ou até o que você é. Eu te amo do mesmo jeito. Obrigado, Eve. Eu também te amo. E bem, para finalizar, eu sei que alguns já devem estar me perguntando nos comentários desse vídeo o que exatamente aconteceu com o antigo jogo do Sonic Rebels, que foi como a maioria conheceu o personagem. E bem, novamente, o próprio Rabbit X me explicou toda essa situação envolvendo o jogo original do Sonic Rebels. E de maneira bem resumida, ele apenas não estava satisfeito com o rumo que o jogo estava tomando e não sabia como contar uma história interessante nesse formato. E mesmo quando o Rabbit X tentava continuar a produzir o jogo, ele só não conseguia mesmo e nunca se sentia satisfeito com o resultado. E então decidiu cancelar o jogo. Mas, como eu falei, ele não desistiu do personagem e assim encontrou um novo rumo para contar a história do Rebels, no caso, os quadrinhos e comics que eu mostrei ao longo de todo o vídeo. E sendo bem sincero, eu acho que foi um ótimo novo rumo, porque definitivamente o personagem está muito mais interessante do que ele já foi durante a época do seu jogo. E bem, por enquanto é isso. Sonic.Rebels, apesar de ser um EZ meio desconhecido pela grande maioria, com certeza se tornou um dos meus favoritos, especialmente pelo seu design e até a sua história, que ao invés de ser o típico entidade maligna presa dentro do mundo de Sonic num jogo de videogame, parece muito mais ser uma mistura de Sonic com horror cósmico e até mesmo Dante's Inferno, um estilo de história que eu gosto muito. E mesmo que infelizmente não tenhamos mais o jogo do Rebels, eu fico feliz que o Rabbit X, o seu criador, não desistiu do personagem e até mesmo o aprimorou de certo modo, dando a ele uma lore muito mais interessante e com certeza o transformando em um dos meus top 10 EZs favoritos. E eu só tenho a agradecer demais ao próprio Rabbit X, que veio falar diretamente comigo e me ajudou ao longo de todo esse vídeo. Além, é claro, de também agradecer a todos os dubladores que participaram ao longo de todo esse vídeo, que com certeza deixaram ele muito melhor do que ele poderia. E eu espero de verdade que esse vídeo chegue em mais pessoas, porque afinal eu gosto muito do personagem do Sonic Rebels e gostaria que mais pessoas conhecessem essa incrível e fascinante história, porque com certeza ele é um EZ que merece mais reconhecimento. Então não se esqueçam de ajudar esse vídeo o máximo que podem, seja compartilhando, hypando, dando like e etc, para que eu saiba que o meu trabalho nesse vídeo não foi em vão. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o Days Landman e tenham uma boa noite. Até mais!